Vamos agora para a nossa segunda palestra dessa manhã. É com muita honra mesmo que eu vou convidar dois grandes amigos meus, tanto a palestrante quanto o moderador. Hoje, para abrilhantar com sua palestra técnicas de governança e os desafios para o defensor público efetivar, nossa palestrante vai ser a doutora Daniele Beletato, natural de Santo André, São Paulo, graduou-se em 99 pela Faculdade de São Bernardo do Campo, São Paulo, pós-graduada em Direito Público pela Universidade Potiguar e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Militou na advocacia privada até 2015, quando ingressou nos quadros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Atualmente coordenadora da Defensoria especializada em Infância e Juventude, titulada a 4ª Defensoria da Infância Civil de Belo Horizonte. E para conduzir os trabalhos, eu convido o senhor Renildo Barbosa, conselheiro do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Já passo a palavra para Renildo Barbosa. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer à Defensoria Pública do Estado da Bahia, agradecer a nossa querida coordenadora do DEDICA, nossa defensora Gisele, a toda a equipe da criança e do adolescente, dizer da nossa satisfação de estar aqui moderando esse debate no 3º encontro de defensoras e defensores públicos do Estado da Bahia, defensores e defensoras e seus desafios, né? Estávamos já aqui ansiosos por esse início, já batendo um bate-papo aí com nossa querida defensora Daniele, já estávamos aqui também ansiosos, assim como vocês, defensoras e defensores, estavam para começar a nossa palestra número 2 dessa manhã. Com a satisfação, defensora Daniele está aqui em breve, vai ser um prazer também recebê-la aqui na Bahia e a todos que nos acompanham aqui de forma presencial. Certo? Nosso tema dessa segunda palestra são técnicas de governança e os desafios para o defensor público efetivar. E aí a gente convida, claro, nossa querida defensora pública Daniele Beletato, para poder se pronunciar, expressar suas opiniões, considerações, suas experiências e poder contribuir com tantos defensores e defensoras aqui que estão assistindo. Você que quiser pode já, como vocês já sabem, encaminhar as perguntas por e-mail que nós estaremos apresentando no momento correto. Muito obrigado pelo convite e Renildo Barbosa, o seu discurso. Bom dia a todos, bom dia Renildo, bom dia doutora Gisele, bom dia a todos os defensores da Bahia, estagiários, servidores. Para mim é uma honra e um prazer imenso estar falando para a Defensoria da Bahia. Eu que morei na Bahia por 6 anos e morro de saudades, queria que esse encontro aqui fosse presencial para poder estar aí matando as saudades da minha terrinha. E o tema que a gente vai abordar aqui é um assunto que a gente costuma falar muito no dia a dia, mas pouco se estuda a respeito, que são os conceitos essenciais, o que é, afinal, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, né? Em que consiste essa expressão? O sistema de garantia é a reunião de todos os atores, é o esforço conjunto, mas não é só isso, né? Na verdade, quando o Estatuto optou pela adoção do sistema de garantia de direitos para estruturar o microsistema protetivo da infância e da juventude, teve uma razão de ser, né? Não foi a ideia ou a teoria de alguém ali que simplesmente foi aplicada. A gente percebe uma evolução no século passado das ciências clássicas para uma ciência mais sistêmica. O que isso quer dizer? Antigamente a gente ouvia dizer assim, você tem que estudar as partes separadamente para que você possa compreender o todo, né? E no século passado... Defensora, me permita, a apresentação já está na tela, né? Já conseguimos colocar na tela, só para a senhora acompanhar, por favor. Desculpa a interrupção. Não, imagina. Obrigada, Renildo. Então, aqui a gente tem, né,
a evolução da ciência clássica para a ciência sistêmica. E isso, na área da infância e juventude, a gente percebe com muita clareza quando a gente vê a modificação do sistema da situação irregular, da doutrina da situação irregular, que é o que vigia nos códigos de menores, né, de 1927, de 1979, para uma transição para a doutrina da proteção integral. Porque na época da situação irregular, o que a gente, o que se tratava eram as políticas da infância e juventude de um modo totalmente compartimentado e centralizado numa autoridade, que era o juizado de menores, né? Com esse movimento sistêmico, o que acontece é que a gente passou a fazer uma análise do todo para se poder compreender as partes e não o contrário, né? Não análise das partes para se compreender o todo. Então, quando a gente passa a observar o sistema como um todo para compreender os seus entes componentes, aí surge a doutrina da proteção integral, que é especialmente voltada para a interdisciplinaridade, para a cooperação e para a participação entre os agentes que estão envolvidos nesse sistema. Então, a opção pela doutrina da proteção integral e a opção pelo sistema de garantias não foi uma escolha aleatória, não é porque é um nome bonito dizer que a doutrina da proteção integral se fundamenta num sistema, né? Existe toda uma evolução científica e filosófica que fundamentou essa opção, né? E a gente realmente, quando pensa no direito da criança e do adolescente, uma coisa importante da gente dizer, pode voltar, Gi, por favor. Coloca no modo da apresentação. Quando a gente pensa no direito da criança e do adolescente, a ideia é que não é um ramo do direito de família, é uma ciência autônoma, com todos os requisitos de ciência, né? E o que prevê o direito da criança e do adolescente, mais do que simplesmente trazer regras de conduta, ela traz também um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, e em todos os níveis federativos, né? Então, por isso que a gente fala que o direito da criança e adolescente, ele é um eixo do direito autônomo. E as diretrizes básicas que foram elencadas para sustentar esse novo ramo do direito é a municipalização do atendimento, a descentralização administrativa e a democracia participativa na formulação e na execução das suas propostas. Então, com essas bases, é que a gente vai conhecer o que é esse sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. Os principais eixos de atuação do sistema de garantias do SGD, vou falar de um modo mais abreviado aqui para simplificar, o apelido dele, né? Os eixos de atuação do SGD são os eixos de promoção, de defesa e de controle. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esses eixos de atuação, vale conferir a resolução 113 do CONANDA, que ela traz todo o detalhamento, todo o funcionamento integrado desse sistema de garantias de direitos. E dentro do ECA, é importante a gente conhecer os artigos 86 a 97, que também trazem essa previsão de atuação integrada. Então, diferente de outros ramos do direito, hoje, a gente não tem mais na figura do juiz uma figura de autoridade máxima e centralizadora do sistema. O sistema de garantias, ele é construído por todos os atores e de um modo horizontal, sem hierarquias, né? De um modo coordenado, essa é a palavra que eu queria usar, né? Pode passar, por favor. Eu trago aqui alguns conceitos essenciais, que é para a gente, básicos mesmo, do que significa o sistema, do que significa a doutrina, do que significam os princípios, para aí a gente entrar realmente nesse assunto do SGD, né, do Sistema de Garantias. Então, sistemas,
são um conjunto de normas dependentes entre si, reunidas sobre um critério lógico de organização, fundado num princípio estruturante. E, no nosso caso aqui, o princípio estruturante é o princípio da proteção integral, né? Doutrina é um conjunto de regras e princípios, opiniões, ideias, juízos críticos e teóricos, que servem de base para um sistema, né? Os princípios de uma ciência são as propostas mais básicas, mais fundamentais, mais elementares, que condicionam toda a estruturação subsequente. Os princípios são o alicerce da ciência. Vê como todos esses conceitos, eles se encaixam perfeitamente para que a gente pense na construção do que é o sistema de garantias e do que é a doutrina da proteção integral, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi editado sobre essas teorias científicas, né, sobre esses conceitos, e foi resultado de muita movimentação social que reivindicava por modificações profundas no sistema em vigor, né, na antiga doutrina da situação irregular. A ideia era se construir um verdadeiro microsistema jurídico, com regras de direito material, regras de direito processual, que fossem capazes de estabelecer políticas públicas, tipos penais, normas de direito administrativo, ou seja, todo o sistema jurídico protetivo da criança e do adolescente. Então, a partir dessa ideia, desse pensamento científico e desses movimentos sociais, é que surge o Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro, todos sabem que isso não é uma coisa isolada aqui no Brasil, esse movimento aconteceu em todo o mundo, né? Na verdade, aqui no Brasil, chega para a gente em 88 com a Constituição, depois em 90 com o ECA, mas é um movimento científico que a gente foi acompanhando. Pode passar para mim, por favor, Gini. Quando a gente pensa na doutrina da proteção integral propriamente dita, a gente precisa lembrar de algumas características específicas. Primeiro, que a doutrina da proteção integral, como toda doutrina, é um conjunto de enunciados lógicos, que exprimem valores éticos, né, que são organizados por meio de normas interdependentes. O mais importante, fundamentar a doutrina da proteção integral é o reconhecimento da criança como sujeito de direito. E quando a gente admite que a criança é sujeito de direito, a gente nega completamente a doutrina minorista, nega a doutrina da situação irregular. Por isso que é tão importante a proteção desse elemento da criança como sujeito de direito. E muitas vezes a gente ainda trata, inclusive nós, defensores públicos, ainda tratamos a criança como objeto, como se nós tivéssemos o poder, a sapiência de dizer o que é melhor para o outro. Quantas vezes a gente não vê ações de colocação em família substituta, até de destituição de poder familiar, que a vontade da criança não é nem levada para o processo, né? Não é nem considerada. Como que nós, adultos, podemos decidir o que é melhor para aquela criança sem considerá-la como sujeito? E dizer que a criança é sujeito de direito é dizer que ela é titular de todos os direitos fundamentais, como qualquer outra pessoa, né? Então, ela tem direito de defesa, ela tem direito de participação, ela tem direito à moradia, enfim, todos os direitos fundamentais que a gente pensar, a criança e o adolescente são titulares desse direito, eles não são mais objetos, né? Como em outras épocas, os escravos, as mulheres, por muito tempo foram alijadas dessa titularidade de direitos, as crianças também, durante muito tempo, foram afastadas do exercício desse direito. Mas, a partir da doutrina da proteção integral, a gente escolheu elevar a criança ao patamar de sujeito de direito, e isso não pode ser esquecido nunca, né? Outro ponto importante da doutrina da proteção integral é a ideia de uma política pública integrada, articulada, e quem faz a articulação dessas políticas públicas, quem estrutura essas políticas públicas, é o SGD, é o Sistema de Garantia.
Então, a gente vai percebendo como todos esses conceitos, eles conseguem se encaixar perfeitamente, né? Agora, quando a gente adotou o sistema de garantias, a gente ampliou e muito a complexidade da organização e da distribuição das competências interinstitucionais, disciplinares e profissionais envolvidas. Por quê? Porque nós estamos falando de um ramo do direito que não importa só para os profissionais do direito. É um ramo do direito que congrega psicólogos, assistentes sociais, profissionais da saúde e de diversas outras áreas do conhecimento, sem o qual a gente não consegue garantir proteção integral. O profissional do direito sozinho não garante proteção integral. Então, essa articulação, esse conjunto articulado de ações, na prática, é difícil. Como é que a gente fala para o juiz que o profissional da psicologia entende mais desse assunto do que ele, né? A gente ainda tem aquela ideia, mesmo na área da infância e juventude, de que o juiz é um ator que estaria acima dos demais atores do sistema de garantias, né? E isso vale para diversos outros profissionais. É uma relação, é uma inter-relação. E a gente ainda precisa aprender a trabalhar de modo coordenado, né? Não é o defensor, não é o promotor, não é o juiz que mandam nesse sistema e que dizem como as coisas devem ser feitas. Isso tem que ser composto por todos os atores que compõem a rede. E com isso a gente consegue evitar segmentação, porque se a gente separa em pedaços compartimentados, o pessoal da psicologia fica lá na área da psicologia, o pessoal da assistência fica lá na assistência, e quem manda somos nós do direito. Essa segmentação leva todo aquele sistema de garantias a uma verdadeira entropia, ou seja, o desmoronamento do sistema, né? O sistema não vai funcionar de modo articulado. Pode descer, por favor. Defensora Gisele, colocar a população. Mas eu vou continuando por aqui, daqui a pouco, na hora que conseguir exibir. Então, a gente percebe que o direito da criança e do adolescente é um direito diferente dos outros ramos do direito, porque é um direito sistêmico. Ele não se rege apenas no plano normativo, apenas no plano judicial, mas ele se rege pela adoção de diversas teorias científicas que foram se aprimorando e se desenvolvendo no século passado, e que hoje a gente consegue encontrá-las perfeitamente delineadas no sistema de garantia de direitos. Por isso que a gente pode, com muita tranquilidade, dizer que o sistema de garantia de direitos hoje, ele é uma expressão do sistema de governança sistêmica. Porque o que é governança? Governança são conjuntos de mecanismos de liderança, estratégia e controle que visam avaliar, direcionar e monitorar a gestão com o objetivo de promover políticas públicas satisfatórias e eficazes. O que isso quer dizer? Governança é um modo de gestão dos conflitos de interesses. Então, quando a gente tem muitas pessoas envolvidas num determinado assunto, como é o caso do SGD, a gente tem profissionais de diversas áreas atuando na proteção de direitos de crianças e adolescentes, a gente precisa de mecanismos para gerir esses conflitos de interesses, né? Um caso muito fácil da gente enxergar esse conflito de interesse é a gente pensar no CMDCA, o doutor Renildo, que está aí, que é representante do CMDCA, pode contribuir aí até para a gente. No CMDCA, a gente tem a participação de diversas entidades assistenciais, e muitas vezes, algumas entidades, elas começam a defender dentro do conselho interesses próprios da própria entidade, que, na verdade, não são o direito da criança, e isso gera uma desvirtuação do sistema. Então, vou dar um exemplo simples. Uma entidade assistencial que promove acolhimento institucional, por exemplo, digamos que seja uma entidade e que tenha assento lá no CMDCA.
E aí, na tomada de decisões, na aprovação de uma determinada resolução sobre acolhimento institucional, essa entidade passa a defender os interesses da própria entidade. Olha, a gente aqui entende que não deve ter uma organização aberta do acolhimento institucional, eu acho que deve ser segregado por idade, deve ser segregado por sexo, porque a nossa organização é assim que funciona. Nesse momento, a gente verifica que mais do que o interesse da criança e do adolescente, a entidade está defendendo o interesse dela próprio. Isso desvirtua todo o sistema. Para isso é que a gente tem à disposição esses instrumentos de governança sistêmica, ou seja, mecanismos pelos quais a gente consiga, se não eliminar, mas pelo menos mitigar esses problemas que na área do direito administrativo, a gente chama isso de problema de agência, né? Quando entidades setorizadas acabam defendendo interesses próprios, ao invés de defender o interesse daquele sistema, né? No nosso caso, o direito da criança e do adolescente. Então, as características principais da adoção da governança sistêmica para solucionar os conflitos da rede, primeiro, a gente tem que partir de uma ideia plural de atores de poder, que é exatamente essa ideia de que não há hierarquia. Isso, eu ia pedir exatamente para descer. Nesse modelo aqui, vocês já devem ter visto esse desenho, né? A maquininha da proteção integral. Esse desenho é de um promotor do Paraná, Murilo de Giacomo. Eu gosto muito dessa maquininha da proteção integral, porque ela mostra para a gente exatamente como é articulado e coordenado o funcionamento de cada um dos atores para que a proteção integral funcione, para que ela saia no final. Se você olhar no comecinho do desenho, né, a gente tem o óleo ali, lubrificante, para que todos os atores funcionem bem, então integração, profissionalismo, comprometimento, a energia, a tomadinha aqui embaixo, são os recursos públicos, a previsão orçamentária, sem os recursos públicos, nada nessa engrenagem vai funcionar, né? E aí, no meio da engrenagem, a gente tem a maioria dos atores fundamentais na proteção do direito da criança e do adolescente. E perceba, não tem ninguém que é mais importante do que o outro. Tem um órgão de centralidade, que é o CMDCA. E a ideia dessa centralidade do CMDCA nessa maquininha, nesse desenho, é que o CMDCA ele é o articulador do sistema, né? É ele que traz as normas abstratas para o plano concreto, né? Então, se todos os atores funcionarem, trabalharem de modo coordenado, sem imposição de vontades, não, mas a minha opinião é a que vale, né? Tem que ser feito do meu jeito. Isso não funciona num sistema. Se a gente insistir nessa hierarquização, a gente não consegue proteção integral. E é muito claro a gente perceber que as falhas no sistema de garantias, e muitas vezes até falhas do ECA, pode passar, por favor, Célia, elas decorrem exatamente quando a gente ignora a coordenação e passa a agir de um modo verticalizado ou hierarquizado, ou algum dos atores tenta impor ou acaba impondo a sua vontade sobre a vontade dos demais agentes da rede, né? Essas são as principais causas de ineficácia do sistema todo. Então, posturas assistencializadas e autoritárias, hierarquizadas, a própria entropia do sistema, que a gente já comentou, né? A substituição de diretrizes legais por conceitos subjetivos. Eu ouvi uma vez, eu não esqueço, eu venho repetindo isso por vezes, eu acho que foi no nosso encontro nacional, uma desembargadora aqui de Minas que esteve no encontro com a gente, ela disse o seguinte, ela falou, olha, a gente que é servidor público e atua com proteção à criança, a gente precisa entender que a gente faz o que é melhor para o nosso filho lá em casa. Então, se você acha que seu filho não deve sair de casa depois das 10 da noite, ótimo, determine isso na sua casa e faça cumprir. Mas você não pode impor seu entendimento particular para o filho dos outros. Para o filho dos outros, o limite é o que está escrito na lei. Quem sabe o que é melhor ou não
para essa ou para aquela família, é cada uma das famílias. Então, não pode um agente público dizer o que é melhor. E aí a gente encontra o que o Peter estava falando na primeira palestra, né, sobre o critério de melhor interesse da criança. Melhor interesse sob o ponto de vista de quem? Que melhor interesse é esse? Ah, não, porque eu acho que a criança não pode ficar morando na rua. Isso é ruim, não é o local adequado para a criança, enfim. Essa mãe não pode ficar com ela. Quem define o que é melhor ou não para a criança não pode ser uma autoridade, né? Então, nesse ponto, substituir as diretrizes legais por conceitos subjetivos é o ponto mais perigoso que a gente tem na aplicação do sistema de garantias, né? Isso acaba gerando o que a gente chama de curtos-circuitos na rede, né? Então, tem aqueles... O Ministério Público vai lá para o Conselho Tutelar e dá uma orientação, aí a Defensoria vai lá, dá outra orientação, aí o juiz, quando reúne com os conselheiros, fala outra coisa completamente diferente, os conselheiros não sabem o que eles seguem, aí eles começam a fazer o quê? O que eles acharem da cabeça deles. Ou seja, os conceitos subjetivos permearam toda essa rede, né? E o sistema entra num verdadeiro curto-circuito. Ninguém mais se conversa e as coisas param de funcionar. E a gente tem como principal consequência disso tudo o não reconhecimento da criança como sujeito de direito. Isso é que é o mais grave, né? Como efeitos disso tudo, o que a gente tem? Uma proteção segmentada, que não é proteção integral, um retorno à doutrina da situação irregular, a estruturação da discriminação, né, a institucionalização da discriminação, seja da pobreza, seja por raça, seja por etnias, enfim, a gente teve um caso recente e muito polêmico, não sei se foi na Bahia, eu não li muito a respeito disso, mas de uma mãe que perdeu a guarda de uma criança por conta de ter participado de rituais, se eu não me engano, de Umbanda. Como que a gente pode sustentar um entendimento como esse? Isso gera uma discriminação institucionalizada, né? Outro ponto, o doutor Peter trouxe essa ideia também, né, da alienação parental estatal. Os órgãos do sistema de proteção, então os conselhos tutelares, os técnicos das unidades de acolhimento, passam a tratar a família que perdeu a guarda daquela criança como um inimigo da criança, aliado à suspensão do direito de visitas, né, muitas vezes suspensão do poder familiar também, essa criança cresce acreditando que os pais abandonaram ela na unidade de acolhimento. Ninguém fala para elas que os pais estão lutando na justiça para conseguir, que os pais estão lutando para reunir condições financeiras para trazer essa criança de volta para casa, né? E aí essa criança, por muitas vezes, cresce numa unidade de acolhimento, sem ser colocada em família substituta, e quando ela completar 18 anos, o que ela faz? Ela volta para a casa dela, ela volta para procurar a mãe, ela volta para procurar o pai, e aí, para ela superar os conflitos, que é essa alienação parental, que foi trabalhada na cabeça dela durante década, né, a criança que entra novinha na unidade de acolhimento, sai lá com 18 anos, isso vai trazer mais prejuízos ainda para ela pelo resto da vida dela. Como não dizer que isso é uma forma de alienação parental que o próprio Estado está praticando contra a criança, né? E tudo isso leva à consequência final, é o descrédito do STGD, e a gente ouvir coisas como nós ouvimos, né, na história recente do nosso país, que o ECA deveria ser jogado na latrina. Então, ninguém está falando a mesma língua. Pode passar, por favor, Gi. A gente tem uma ideia, e agora eu vou trazer a discussão aqui para dentro do âmbito da defensoria, em especial, a gente pensar a área da infância e juventude é a segunda maior área com defensores exercendo essa função, mas na sua maioria mediante acumulação de funções, né? Então, nós temos no país todo, isso é um diagnóstico que foi publicado em 2015,
que indica para a gente que cerca de 60% dos defensores públicos exercem, de alguma maneira, alguma função na infância e juventude. Mas a especialização, defensores especializados em infância, estou trazendo aqui o exemplo de Minas Gerais, menos de 3% são ocupados exclusivamente da proteção da infância e juventude, quando a gente tem em outras áreas um número infinitamente superior de defensores especializados. Nós temos defensores especializados na execução penal, nós temos defensores especializados exclusivamente na área criminal, mas na infância e juventude não, é muito pouco. E isso é um contrassenso do próprio comando do artigo 227, que fala que a prioridade em todas as áreas tem que ser sempre da criança e do adolescente. É a única prioridade absoluta que a gente tem prevista no nosso ordenamento jurídico, é a da criança e do adolescente. E por que que nós, Defensoria Pública, não aplicamos essa prioridade dentro do nosso próprio sistema de funcionamento, dentro da nossa própria instituição, né? Pode passar, por favor, Gi. A ideia de especialização que vem esculpida no artigo 88 do ECA, na resolução 113 do CONANDA, elas determinam a implantação de defensorias especializadas da criança e do adolescente, exclusivas da criança e do adolescente. Por que isso? Para integrar esse sistema operacional. Então, assim, aquele defensor que não é especializado no sistema de garantia de direitos, ele não vai agir de um modo coordenado. Ele vai continuar. Muitas vezes eu vi desses manifestações de colegas da segunda instância, que em Minas a gente tem essa divisão, tem defensores de primeira e defensores de segunda instância, que fazem a manifestação em segunda instância na defesa dos genitores e diz o seguinte: deixo de recorrer pelo melhor interesse da criança. Primeiro, eu acho que isso é crime de tergiversação, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos fazendo a defesa de interesse de outra pessoa no exercício da defesa dos genitores. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que só acontece quando trata-se de defensores que não são especializados na infância e juventude. Porque utilizar o fundamento do superior interesse da criança de um modo genérico para deixar de recorrer, quando há matéria recursal. Se não há matéria recursal, isso são outros 500, né? Deixa de recorrer, porque não há matéria recursal. Agora, não porque é o melhor interesse da criança. Então, quando o ECA e quando o CONANDA traz essa regra que pede às defensorias a especialização, o fundamento disso é justamente que a gente consiga agir de modo mais integrado, né? E a resolução do CONANDA, ela tem um dispositivo interessante ainda, que ela fala que não garantir o acesso à criança à defensoria pública implica violação de direitos humanos. Então, o direito da criança, ele deve ser tutelado por um defensor. O direito do adulto deve ser tutelado por outro defensor. A nossa lei complementar, que regulamenta a defensoria pública, ela dá esse direito para os nossos assistidos. Os assistidos que tiverem interesses distintos, eles têm direito a serem defendidos por defensores diferentes, para que tenham a sua defesa de modo amplo, de modo integral, né? Então, a ideia de especialização, ela está diretamente ligada à ideia de integração e de funcionamento dentro do sistema, né? Pode descer, por favor, Gi? Já encaminhando aí para o encerramento dessa primeira parte, né? A gente percebe que a Defensoria da Infância, ressalvadas as diferenças que cada defensoria tem na sua organização, a gente tem o defensor da infância atuando como membro do sistema de garantias, o que um defensor que não é especializado poucas vezes saberá como agir ou como conduzir. O defensor da criança e do adolescente propriamente dito,
aquele advogado da criança, direto, né? Defesa direta, defesa pessoal da criança e do adolescente. No âmbito infracional, isso é natural, ninguém nem pensa que a criança e o adolescente não teriam direito a um defensor para levar os interesses dela, né, a defesa dela, o ponto de vista dela para um determinado processo. Também não se discute a defesa da criança nas tutelas de direitos. Então, quando a gente ajuiza uma ação para conseguir um medicamento, ajuiza uma ação para uma vaga escolar, né, é a própria criança ajuizando uma ação na defesa do seu próprio interesse. Nesses casos, o defensor público, ele atua como representante processual, né? Agora, nós temos uma figura mais nova, que surgiu pela lei da escuta especializada, né? Que é a função do defensor civil na área criminal. Como é que funciona isso? A lei da escuta especializada, ela garante à criança o direito de ter um defensor público para que os direitos dela sejam garantidos naquela oitiva. Na área criminal, quando uma criança vítima de uma violência sexual, por exemplo, e essa criança vai ser inquirida na vara criminal para condenação do autor do fato, na grande maioria das vezes, o que se deseja ali é a obtenção da prova, e não a proteção do direito da criança. Então, não são raras as vezes que a gente vê a acusação, como eu vou dizer, machucando realmente ali, instigando a criança, provocando a criança, para que ela fale o que a acusação precisa que seja dito. E isso é uma violação ao direito dessa criança. E, para isso, ela tem direito, pela lei, de ter um defensor ao lado dela, né? As defensorias públicas, não sei como está o andamento disso na Defensoria Pública da Bahia. Aqui em Minas, nós estamos em nível de discussão ainda, mas, com certeza, não tem como a gente fugir disso. As defensorias vão precisar passar a atuar as defensorias da infância, né? Vão precisar passar a atuar na defesa da criança e do adolescente nas varas criminais, sem que isso se torne uma assistência à acusação. Não é um defensor criminal, é um defensor da infância civil, que vai fazer a proteção, a tutela do direito daquela criança. Muitas vezes, naquele atendimento, o defensor vai perceber outras situações que precisariam de atuação. Então, entrar com uma medida cautelar pedindo afastamento do agressor, ajuizar ações ligadas à pensão alimentícia, enfim, uma série de outras tutelas podem decorrer daquela oitiva. Mas a finalidade do defensor da criança, ali na escuta especializada, não é se tornar um assistente de acusação. Pelo contrário, é defender o direito daquela criança não ser revitimizada, né? Inclusive o direito daquela criança de se negar a prestar o depoimento. Ela não pode ser obrigada a falar do fato. Isso viola os direitos daquela criança e ela tem direito a ter um defensor junto com ela, né? Outra função, que eu acho que é a função que a gente mais é demandado ainda hoje na Defensoria da Infância, por conta da maneira como foi estruturada o funcionamento das defensorias, o defensor dos familiares, né, em relação ao direito de convivência familiar, seja na defesa pessoal, do pai, da mãe, do tio que está pedindo a guarda, dos adotantes. Então, a gente ajuiza também as ações de adoção, dos guardiões em geral, e também da curadoria especial. Essas duas funções são funções ligadas ao direito dos familiares e não do direito da criança. E a gente precisa começar a enxergar a diferença nessas duas funções, né? Porque e às vezes é difícil. Aqui em Minas, hoje, a gente exerce essas funções cumulativamente. Eu, ora, atuo num processo como defensora da criança, ora, atuo como membro do sistema de garantias, quando eu vou participar de uma audiência concentrada, por exemplo, e nenhuma das partes estão assistidas pela Defensoria Pública, ora, eu estou na defesa do agressor, no âmbito civil, né? Na hora eu estou na defesa do pai que agrediu a criança. Isso é muito difícil.
não é fácil a gente mudar de posição em cada processo que chega na nossa mesa, né? Então, a gente precisa ter muito claro que as funções de defensor da criança são completamente diferentes e os princípios que regem essa defesa são completamente diferentes da defesa que a gente faz para a família, seja na defesa pessoal ou seja pela curadoria especial, né? Então, a gente precisa começar a falar da função do defensor da criança, que não se confunde com a curadoria especial. Na curadoria especial, a gente defende o direito em tese, o direito objetivo, a regularidade procedimental, né? Agora, o defensor da criança, ele defende o direito subjetivo, ou seja, leva para dentro do processo a vontade daquela criança. Então, eu vou na unidade de acolhimento, eu ouço aquela criança me dizer que quer retornar para a família dela, porque a situação que a levou para o acolhimento, para ela é absolutamente relevante. E ela tem o direito, por mais que essa vontade nos pareça, muitas vezes, contrária ao melhor interesse, pense numa criança que foi espancada, agredida reiteradamente, e ainda assim ela quer voltar para a família natural dela. O defensor, que não é especializado na infância, ele teria dificuldades de levar o ponto de vista dessa criança para dentro do processo, ainda contrário ao tal melhor interesse, né? Mas, se a opinião da criança será levada em consideração ou não, são outros 500, né? Aí quem vai decidir sobre isso é o juiz, com base nos elementos que tem no processo, as argumentações das partes, e com base na opinião da criança. A opinião dela tem que ser levada em consideração, e para isso, ela tem que ser levada para dentro do processo. E quem pode levar a opinião da criança para dentro do processo é o defensor da infância, né? Então, eu acho que esse tema a gente precisa, nós começamos essa discussão no último congresso, né, que foi aqui em Minas, e essa discussão está sendo tratada no âmbito do CONDEG, especialmente por conta da necessidade legal de implementação da lei da escuta protegida. O CONDEG e todas as defensorias estaduais assumiram o compromisso, assinaram o Pacto Nacional pela implementação da lei da escuta especial. Então, agora nós precisamos começar a encontrar meios para que dentro das nossas instituições a gente consiga atender a esse comando normativo, porque, caso contrário, a gente pode ser representado por isso, né? A responsabilidade na nossa omissão. As defensorias, no geral, se estruturaram prestando o serviço da infância e juventude de acordo com a conveniência do judiciário, que era da defesa para as famílias, exclusivamente, né, para que o processo pudesse caminhar. Mas hoje a gente já está num outro momento, 30 anos depois do ECA, não tem como nós esquecermos, né, deixarmos de lado que somos defensores da criança, não dos familiares, né? Não que o familiar não tenha direito, tem também, mas como é que eu me intitulo defensora da infância e só promovo defesa da família extensa, né, da família, não o interesse da própria criança? Nós estamos em débito com a criança e adolescente, as defensorias estão em débitos. A Defensoria da Bahia, eu não conheço exatamente como funciona a curadoria da infância, porque existe essa figura aí, eu sei que existe, depois a Gisele podia até falar um pouquinho sobre isso, para complementar. Não sei se essa curadoria faz a defesa do direito subjetivo da criança, né? Se essa é a ideia, ou se é uma curadoria especial, simplesmente em face da colidência de interesses, nas hipóteses legais de curadoria especial, né? Lá no 142, no 72 do CPC. Mas o fato é que o interesse da criança tem que ser levado para dentro do processo, isso tem que ser conhecido, né? Para que, a partir daí, o juiz possa ou não
tomar uma decisão com base nessa opinião. Gente, era isso o que eu preparei aqui para a gente falar. Eu dei uma acelerada, não sei como é que nós estamos de tempo. Se quiser abrir para as perguntas. Você está sem voz, Gil. Foi uma ótima apresentação, defensora Daniele. Obrigada. Inclusive, eu que faço parte do sistema de garantia de direitos, como ex-conselheiro tutelar e como atual conselheiro de direitos e como atuante em entidades de defesa de direitos de crianças e adolescentes, e principalmente como usuário e provocador da defensoria, que a gente tem como grande parceira aqui em Salvador e na Bahia, nesses diversos campos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da especializada da criança e do adolescente aqui, a gente lembra de Gisele, lembra de Laísa, lembra de Bruno, lembra de João, lembra de tanta gente. E quero aproveitar, a defensora Gisele, os defensores e defensoras que estão nos ouvindo e nos assistindo, os novos telenautas, né, nessa nova era de trabalho remoto, de parabenizar os psicólogos e as psicólogas. E quero citar a Ariane Sena, uma psicóloga que está junto à Defensoria da Bahia, atuando. Parabenizar todas as psicólogas e psicólogos. A Ariane, receba aí representando todos os psicólogos e psicólogos, não somente da Defensoria, mas de toda a nossa Bahia, todo o nosso Brasil. Hoje é o dia do psicólogo, da psicóloga. A gente aproveita para registrar também, para lembrar, para parabenizar. E eu até tinha acessado aqui a imagem do sistema de engrenagem do nosso querido promotor Murilo Giacomo, né, que a gente tanto bebe da fonte, um dos grandes defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente, junto com diversos outros juristas, né, diversos outros membros de órgãos e entidades lutaram para colocar o Estatuto da Criança e Adolescente, os direitos de crianças no patamar que está hoje, mesmo que a gente entenda que hoje, por exemplo, órgãos como a Defensoria, especialmente da Bahia, que tem 417 municípios, nós não temos ainda, né, defensores e defensoras suficientes para toda a extensão. E a gente aqui, enquanto sistema de garantia, sempre defendemos e sempre lutamos e sempre estamos chamando a atenção dos governantes para que se aumente esse quadro de defensores e defensoras públicas e especialmente que atenda crianças e adolescentes. Já temos aqui uma pergunta do nosso querido defensor Bruno Moura, um grande também defensor dos direitos de crianças e adolescentes, que a gente tem a satisfação de conviver aqui no dia a dia, e está parabenizando, né, óbvio, a brilhante palestra, e pergunta quais os desafios para a implementação da prioridade absoluta dentro da própria Defensoria Pública. Né? É uma pergunta, não diria auspiciosa, porque nós estamos entre colegas, né, e as perguntas serão para até se pensar em melhorias da própria defensoria. Assim como a gente fala que o número de defensores não é o suficiente para o nosso entendimento, mas falamos isso no sentido de reforçar com os governantes dos concursos públicos. Bruno Moura, nosso querido defensor, coloca aí essa pergunta. Quais são os desafios, então, na sua opinião, dentro dessa nossa segunda palestra de hoje, desse terceiro encontro de defensores e defensoras, para implementar essa prioridade absoluta? Nos conte aí. Querido doutor Bruno Moura, que há muito tempo não vejo, ainda mais agora nessa época de pandemia, né? Mas nos encontrávamos muito nas reuniões da Comissão da Infância da ANADEP, bons tempos. Bruno, difícil dar uma resposta assim objetiva, mas eu acho que o primeiro desafio é a defensoria, cada uma das defensorias, internalizarem a ideia de que a infância é prioridade, sabe? E eu acho que isso não é só nas defensorias. Aqui em Minas, em 2017, nós conseguimos aprovar no Conselho Superior uma deliberação garantindo a prioridade da infância em todas as áreas, inclusive orçamentária, de pessoal, de material,
E, aos poucos, a gente começou a ver o resultado que isso tem trazido, né? Então, quando você faz a requisição de um estagiário, vem lá a resposta, vou te colocar lá na fila, e a gente já responde, olha, tem uma deliberação que garante a prioridade da infância, né? Então, os recursos públicos, eles devem ser alocados numa área que foi escolhida pela Constituição Federal como de prioridade absoluta. Então, quando isso deve ser replicado, não só na Defensoria, mas em todos os atores. Nós tivemos uma reunião, até não sei se o Peter ainda está acompanhando, mas vou dar notícia aqui para os colegas que estão acompanhando, pela Comissão do CONDEG, a gente está participando de algumas discussões junto ao CNJ, e essas discussões estão sendo levadas para o FONINGE. Uma delas é justamente que o CNJ baixe uma resolução internalizando para os tribunais a obrigatoriedade de que seja dada a prioridade absoluta para a infância. Então, por que estão sendo virtualizados procedimentos de outras áreas que não a infância? Os tribunais vão ter que explicar isso, porque o artigo 227 é muito claro, a prioridade é a infância. E muitas vezes a gente vê tribunais que deixam a área da infância, deixam de tratar a área da infância como prioridade na contratação de equipes técnicas. Aqui em Minas, desde 2005, não tem concurso para equipe técnica. É inacreditável. Então, assim, as equipes técnicas foram implodindo, não tem equipe técnica mais, né? E as que tem estão muito sobrecarregadas. Então, eu acho que cada instituição internalizar o seu compromisso com a prioridade absoluta, que é um comando constitucional, eu acho que isso já é um grande passo. E quando todas as instituições tiverem a prioridade absoluta realmente voltada para a infância, e mais, não é só a prioridade absoluta, aí a gente já pode pensar até num passo mais adiante, não é só a prioridade absoluta na área da defensoria da infância. A defensoria como um todo deve enxergar a prioridade absoluta da criança. Então, quando um defensor do criminal está fazendo o atendimento de uma mulher que foi presa em flagrante, é extremamente relevante saber se aquela mulher tem filhos sob a dependência dela ou não. Mas eu não sou defensor da infância. Ok, mas toda a defensoria tem que enxergar a prioridade absoluta em cada uma das suas ações. Então, não é só o defensor da infância, é o defensor do criminal, é o defensor da execução penal, é o defensor da área da família, é o defensor da área civil, né? Então, em todas as áreas, como a nossa atuação pode fazer a diferença na proteção integral de todas as crianças, de todos os adolescentes que vão sofrer efeitos das nossas ações ali, né? Então, eu acho que essa internalização da prioridade absoluta é o primeiro desafio, né? A partir do momento que a gente internaliza, né, traz para dentro, por exemplo, aqui em Minas, em 2017, a gente internalizou essa regra. Há uma regra formal na Defensoria de Minas dizendo que a prioridade absoluta da infância, da área da infância. Mas daí, a gente fazer com que isso seja realidade é um outro caminho, né? Mas o primeiro passo, eu acho que é esse. A gente tem um documento formal que regulamenta o óbvio, né? Regulamentar o óbvio, porque está escrito no artigo 227, mas a gente precisa dessa regulamentação interna para lembrar a todos, especialmente aqueles que não são da área da infância, que a prioridade absoluta é um comando constitucional. E todo gestor público, quando tiver que decidir onde ele vai investir o dinheiro, ele é obrigado a investir o dinheiro na infância, né? Espero ter respondido aí a sua pergunta e fico à disposição aí para outros questionamentos. E temos mais perguntas, viu? Aí a gente se lembra aqui de um forrozinho e a gente aproveita para ficar um tanto quanto menos formal. Essa formalidade a gente deixa aí para a nossa defensora Gisele, para vocês. Eu lembro daquele forró, eu gosto tanto do interior, eu gosto tanto dessa gente boa. E aí a pergunta vem lá do nosso defensor de Jacobina, Vinícius Ascioli.
É uma pergunta complexa, robusta aqui, viu, bem própria de operadores do direito, de defensores, sobre a perspectiva da escuta especializada. Então, se prepare aí, viu? Dentro dessa perspectiva da escuta especializada da criança vítima de abuso e sua participação como vítima no processo penal, a colega entende ser possível, de forma embasada, com relatórios médicos e sociais, por exemplo, protelar para impedir que essa criança seja ouvida ou mesmo submetida ao ambiente da vara criminal, como forma de provar que a proteção do menor é mais importante do que a persecução penal? Como que é o nome do colega? E deu parabéns pela palestra. Vinícius Aciola, defensor público lá de Jacobina. Oi, Vinícius. Conheço Jacobina, já estive aí pessoalmente. Tinha uns colegas que eram daí da região, então eu frequentei bastante aí. Um abraço para todos aí, Jacobina, Miguel Calmon, não sei se tem defensoria Miguel Calmon, acho que não, né? Pequenininho. Bom, Vinícius, a própria lei da escuta especializada e os protocolos, pela comissão do CONDET também está saindo, acho que na segunda-feira vai ser publicada a resolução do CNJ aprovando o fluxo nacional do depoimento especial. Já foi aprovado o protocolo nacional de coleta da escuta especializada do depoimento especial, isso também já está disponível, pode jogar no Google aí, protocolo nacional do depoimento especial também já sai, que são as técnicas validadas para coleta de depoimento especial e de escuta especializada. Mas então, a gente vai lançar o manual pela Comissão da Infância do CONDEG com todas as orientações para o defensor sobre essa atuação, porque é uma atuação nova, né? Então, isso deve ser lançado agora a partir do mês de setembro, o manual. Agora, eu entendo que a própria lei da escuta especializada, quando ela diz que a criança tem o direito de não querer ser ouvida, de se recusar a ser ouvida, eu acho que a gente não precisa nem de relatório médico. É a própria manifestação de vontade, é o próprio reconhecimento da criança como sujeito de direito. Ela já foi vítima de um crime, e nós, com certeza, estamos falando de crimes graves, de crimes sérios, né? Ela tem o direito de se opor, e para isso esse defensor tem que estar presente lá, porque senão ela vai ser revitimizada, ela vai ser obrigada a novamente ter que contar todos os detalhes do que foi que aconteceu, simplesmente para se obter uma condenação criminal. Não digo que a condenação criminal não seja importante, não estou dando qualquer menor-valia para essa função, mas o objetivo da lei da escuta especializada não é condenar, o objetivo é proteger a criança. E a criança tem o direito de se negar a prestar o depoimento, simplesmente porque ela não quer passar por aquilo novamente, né? E o juiz, na resolução do CNJ, se não me engano, eu acho que é 299, a resolução do CNJ, que já saiu sobre isso, ela fala que a função do defensor naquele procedimento é, inclusive, coibir os abusos das autoridades presentes na audiência. A resolução do CNJ vai a esse nível de detalhamento. Então, por óbvio, se a gente, numa audiência como essa, né, de oitiva da criança, o juiz insiste na oitiva, não, é obrigada porque eu preciso da prova, ela é a vítima, se recusa, eu acho que é o caso, sim, de se adotar até alguma medida cautelar, talvez até um mandado de segurança, né, porque está expresso na lei, eu acho que não vai ter dúvida. E todos os protocolos, o protocolo nacional, aqui em Minas, pelo menos o protocolo estadual, eles estão seguindo essa linha, né, de garantir o direito do defensor, da criança ter um defensor, e garantir também que não haja nova revitimização. E a tendência é que
a escuta especializada, ela só seja feita na delegacia quando o delegado não tiver elementos mínimos de autoria ou indícios de materialidade, que ele precisa saber o que foi que aconteceu para conseguir alguma investigação. Mas se ele já tem essas informações, ele não pode fazer a oitiva da criança na delegacia. Ele vai ter que pedir a produção antecipada de provas para que essa prova seja colhida em juízo. E aí, sim, dentro de um ambiente apropriado, né, para isso. Espero ter respondido aí, Vinícius. Pois é. A gente fica muito contente de estar aqui vivenciando essa troca de informações, de conhecimentos, né, cara defensora Gisele. Os defensores têm uma participação ativa nos assistindo e a gente fica muito contente por estar aqui, até porque a gente viu o dia a dia dessa proposta horizontalidade, né, dessa proposta convivência entre órgãos, entre entidades, e que muitas vezes alguns egos, alguns ruídos impedem que nós convivamos tão bem de forma horizontal e que leve esses direitos, né, à sua implementação na defesa de direitos de crianças e adolescentes. E a gente fica contente quando participa de debates, mesmo que moderando, e aí eu utilizo a ousadia própria do baiano para poder dar uns pitacos ou dar nossas considerações aqui, de que a gente vê ainda e sente, tem essa percepção bem definida de que as pessoas querem, né, os representantes de órgãos, e a defensoria não seria diferente, até porque a gente tem na defensoria toda essa nossa expectativa atendida, né, dessa convivência harmônica e horizontal. E por isso que a gente entende também vibra aqui, porque esses elementos que estão sendo tão atacados, assim como está sendo atacado o Estatuto da Criança e Adolescente, as leis que defendem crianças e adolescentes, assim como está sendo atacado, inclusive, a possibilidade de crianças estarem nas escolas brincando, assim como querem que crianças trabalhem, agora que tem um defensor tão claramente apresentado, né, inclusive colocando fumar ou cheirar crack, que eu não sei qual foi a expressão, e trabalhar. A gente fica muito contente por estar aqui nesse espaço, que é mais um oásis em todo esse deserto que se apresenta no país. E a gente pode falar disso abertamente, porque a gente vive essas reproduções de quem deveria dar o exemplo positivo. A gente vive no dia a dia, nas comunidades, com as famílias, com pais e mães e com crianças, as reproduções de atitudes que são terrivelmente assintosas no que diz respeito àquilo que está previsto e garantido em lei. Então, a gente fica muito contente. Muito obrigado, defensora Gisele, à Defensoria Pública da Bahia, por ter permitido aqui essa moderação, porque a gente reforça ainda a nossa esperança de dias melhores com profissionais tão bem fundamentados e baseados nessa discussão. E aí, como não chegou nenhuma pergunta, eu aproveito para fazer essa pergunta aqui, né? Fiz essas considerações, e nos termos de governança, imaginando que o Estado é laico, não pode discriminar e tem que seguir essa lei. O que é que a nossa querida defensora Daniele pensa nesse enfrentamento desse Estado que, nesse momento, tem uma representação, pode ter representações em alguns níveis estatais de governança, que vá contra essa lei, ou que expresse opiniões que, de forma assintosa, definida, ataca as leis que nós defendemos. Como é que a gente pode atuar aí? Como é que a defensoria pode atuar? Nossa, Renildo, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Eu acho que o que a gente tem assistido é exatamente o que o direito administrativo qualifica como um problema de agência. Então, os atores que estão no comando de algumas instituições do nosso país, eles acabaram levando convicções pessoais para dentro da gestão pública, né? E isso é um problema sério, porque desarticula todo o sistema.
E a ideia, eu acho que é essa mesmo, é desarticular todo o sistema. Eu acho que a finalidade é bem clara, né? Quando você pensa no desmonte do CONANDA e dos outros conselhos todos, né? A retirada da participação da sociedade na discussão de todas as políticas públicas, né? A gente tende a um autoritarismo que não está amparado pela Constituição, né, seguramente, e no âmbito da infância e juventude, da assistência social, além de não estar amparado pela Constituição Federal, que lá no artigo 204, o qual 227 faz referência também, né, lá no 204 ele fala que a assistência social e, consequentemente, a infância e juventude, ela é baseada nos princípios, nas diretrizes, né, da municipalização do atendimento e na democratização da participação. Quando a gente pensa na democratização, na participação popular, na construção da política pública da assistência social, na construção da política pública da infância e juventude, não tem como a gente afastar o debate feito pela própria comunidade, né? O próprio Conselho Tutelar, ele foi uma entidade que nasceu a partir dessa diretriz da democratização, né? A gente quer que o aplicador, o articulador das políticas públicas esteja lá dentro da comunidade, conheça a comunidade, conheça a realidade, né? Porque uma coisa é o juiz lá no seu gabinete ouvir que a criança andava descalça pela comunidade, passando por cima de esgoto a céu aberto. Outra coisa é o conselheiro tutelar, que conhece aquela região e sabe que a comunidade toda anda descalça e passa sem calçado em cima de um esgoto a céu aberto, né? A visão é outra. Então, na área da infância, a participação popular, a participação democrática, ela está presente não só no Conselho Tutelar, não só no CMDCA, que tem as representações sociais ali que compõem esses colegiados, mas também o próprio direito da criança e do adolescente. Quando a gente pensa na formulação das políticas públicas da infância, a gente tem que levar em conta a participação democrática, a participação popular. E eu acho que hoje a gente está num momento realmente que a ideia é um retorno ao autoritarismo. Acho isso extremamente perigoso, mas posso estar sendo muito esperançosa, mas eu acho que isso não vai se consolidar, não. Eu acho que as instituições públicas, elas estão bastante consolidadas, o judiciário tem dado uma resposta razoavelmente positiva contra o fechamento do CONANDA, enfim, todas essas ações autoritárias, né, de alijar a participação popular desses espaços. Acho que a gente precisa continuar lutando, não podemos desistir, jamais, né. Satisfeitíssimo. Vou até repetir um mantra aqui, né, Gisele, você que também deve acompanhar a Rita Batista, né, que a abundância entre nossas vidas de maneiras surpreendentes e milagrosas, para que esse ambiente aí de mais consolidado, mais democrático, possa estar plenamente estabelecido de volta, porque a gente tem sentido um tanto que de fraqueza nessas nossas convicções. E aí, como não temos mais nenhuma pergunta, a defensora Gisele tem algumas informações aí a passar de horários e de estabelecer algumas regras aí para o encontro. Por favor, defensora Gisele, nos brinde aí também com a sua participação. Vamos lá. Eu sou igual a minha colega Daniela, eu também tenho esperança. Eu tenho esperança que a gente vai passar por isso aí, por essa onda de autoritarismo, vamos vencer, né? Eu só queria, antes de dar os informes do encontro, eu queria fazer algumas considerações, Dani, certo? Porque aqui tem colegas que chegaram depois da implantação da curadoria especial. Vamos lá. A curadoria especial da Bahia, ela é um pouco anômala, porque ela fica fora da
da especializada da infância, né? Infelizmente, quando ela foi implantada, passaram por cima da coordenadora na especializada da infância, que dizia que essa curadoria tinha que ficar na área da infância. Então, assim, às vezes tem desencontro de informações, certo? E aí, uma interna da defensoria, tudo passado para a administração. Com relação ao defensor da infância, acho que foi 2016, não foi, Dani, o CONDES assinou esse lá na comissão. Então, desde 2016, essa obrigatoriedade, né? Nós assinamos um pacto com o CONDES. Então, sim, desde 2016 eu estou passando essa obrigatoriedade. É agora, com o protocolo, né, que você e a Ana, de São Paulo, capitanearam aí junto com o CNJ, passei já o protocolo para a administração, e será necessário, né, essa reformulação dentro da Bahia. Com relação a defensores especializados, isso é uma briga muito antiga, eu acho que de todas as defensorias públicas, aqui também a gente bate muito nisso no interior, principalmente, né, dessa especialização, sim, do defensor público da infância e juventude, e até tentando demonstrar para a administração como a gente pode fazer uma diferença, né, de atuação. Litigância estratégica mesmo, se o colega, ele estiver lá especializado na área da infância, ele tem muito mais como avançar na temática, né? Então, assim, a gente também passa muito isso para a administração, só esses informes. E eu quero saber se você vai poder, está todo mundo aqui perguntando, vai disponibilizar o material? Pode disponibilizar, pode compartilhar. Sim, aí vou ter... Tá, então eu vou compartilhar o material, viu? Pode. Para Renildo e para você, né, se quiser se despedir e lembrar aos colegas que estão nos assistindo que nós vamos retornar às 2h30, certo? No próximo link, a próxima palestra no próximo link, com a colega de São Paulo, Renata Tibiriçá, falando sobre inclusão, e duas colegas também maravilhosas aqui da Bahia, a doutora Laísa e Cláudia Ferraz. Então, assim, retornar às 2h30. Então, eu passo para Renildo e para Dani para fazer as considerações finais. Agradecer novamente o convite, dizer que foi uma satisfação estar aqui com Daniele, com Gisele, com todos e todas vocês, mesmo que a gente não tenha uma convivência tão direta, mas temos uma convivência com muitos defensores e defensoras da equipe técnica aqui da Bahia, especialmente da especializada da criança e adolescente, do DEDICA, e é uma satisfação muito grande estar aqui enquanto conselheiro de direito, ex-conselheiro tutelar, atuante em organizações sociais que trabalham com crianças, adolescentes e família, em famílias em vulnerabilidade, para que a gente possa, inclusive, estar falando aí o que foi discutido. Eu já estou aqui com algumas ideias, a cabeça já fervilha, né? Olha, então, o assunto não tinha essa noção, não tinha essa percepção dessa forma de entendimento, mas já vou aproveitar aqui para que, quando esteja com determinadas questões, eu já possa utilizar aquilo que eu bebi hoje dessa fonte de conhecimento. Então, para a gente, enquanto conselheiro, enquanto ator social, é uma honra estar aqui com vocês, a Defensoria, e a gente agradece ao convite, né, a esse momento especial. Daniele está convidada assim para a Bahia, deixa as coisas melhorarem um pouquinho para que a gente possa ser plena a visita à Bahia, viu? Para não ser apenas virtual, e que venha o quarto encontro de defensores e defensoras, no momento que já tenha vacina presencialmente, para que a gente possa se abraçar, rir, termos baianas sem máscaras, termos pessoas, né, mostrando toda a sua face, sua alegria e toda essa magia que a Bahia tem. Muito obrigado, defensora Gisele. Dani, só antes de você encerrar, só para dar a situação atual da Bahia, são 69 defensores com atribuição na infância e juventude, sendo desencamente na área. Tá, a especializada é sempre um número bem mais reduzido, né?
Não tem jeito. Gente, eu queria agradecer muito ao convite, essa participação aqui. É sempre bom demais a gente conversar sobre o direito da criança e do adolescente, ouvir outras reflexões, né? Quando a gente conversa, a gente reflete, tira outras conclusões, vem outras ideias. Então, agradeço demais a oportunidade. Não vejo a hora de poder estar aí presencialmente, na Bahia, que eu sinto tanta falta, tantas saudades. É bom demais, pelo menos, ver um pouquinho, conversar com a Gisele, com o Renildo, ouvir vocês, mata um pouquinho das saudades, pelo menos. Deixo um abraço aí a todos os colegas, eu fico à disposição, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser conversar, Gisele tem meus contatos, a gente está sempre aberto para falar sobre direito da criança e do adolescente, que é bom demais. Obrigada. Todos, vamos encerrar. Tchau. Tchau, até 2h30. Até.